Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Zá, eu sou astróloga e hoje eu vou falar sobre as 12 casas do Zodíaco. Eu sei que eu tô um tempão sem fazer vídeo aqui pra vocês, mas é porque eu tô fazendo vários mapas, né? Então o meu tempo tá um pouco mais corrido. Então se você quiser fazer seu mapa comigo, é só me mandar um e-mail nesse endereço que tá aparecendo aqui embaixo. Bom, mas vamos lá, o que são as casas astrológicas? As casas astrológicas nada mais são do que áreas aí da nossa vida, né? Porque as casas têm um enfoque mais terrestre, né? Por isso que elas chamam casas terrestres. Então cada casa vai falar aí de uma parte bem prática aí da nossa vida. E pra analisar as casas astrológicas é preciso ver o signo que ela tá, o regente e também se ela tem planetas dentro. Eu até já fiz um vídeo, eu acho, né, falando sobre casas vazias, então se vocês quiserem dar uma olhada eu vou colocar aqui em cima. E uma coisa muito importante: casas não são iguais aos signos, tá? Então a casa 1 não é Áries, a casa 2 não é Touro, a casa 3 não é Gêmeos. Claro, né, elas têm aí uma relação, né, elas têm aí uma certa analogia, mas são coisas diferentes, tá? Então nem todas as características de Áries são características da casa 1. Na verdade, são bem diferentes. Então lembrem disso, casas não são signos. Bom, mas então vamos começar pela casa 1, né? O que a casa 1 fala? A casa 1 é a forma como a gente enxerga o mundo e, consequentemente, a forma como a gente se porta no mundo e se mostra para os outros. Por isso que falam, né, que as pessoas enxergam a gente através do nosso ascendente, não? Então através da nossa casa 1. A casa 1 fala bastante de autoimagem, né, da forma como a gente se enxerga e se percebe. E ela fala também aí de algumas características básicas aí da nossa personalidade. A casa 1 fala bastante também da saúde, né, da nossa vitalidade, do nosso corpo físico. Então, enquanto a casa 6, né, que eu vou falar mais adiante, fala de doença, a casa 1 fala do corpo, né, da nossa saúde, da nossa vitalidade, né, da nossa energia, como que a gente se coloca pra fora. Eu já fiz um vídeo aí bem detalhado sobre ascendente, né, então se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu vou deixar aqui em cima também. Já a casa 2 é a casa das finanças, né, essa casa é bem conhecida aí por ser a casa do dinheiro. Então ela fala a forma como a gente ganha e como a gente gasta o nosso dinheiro. Só que ela vai muito além, né, de só falar sobre dinheiro. Ela fala muito mais também sobre valores, né, a forma como eu me valorizo, o que eu valorizo, e tanto esse valor quanto o dinheiro estão muito relacionados, né? Porque se você for pensar, quanto mais eu me valorizo, quanto mais eu valorizo o meu trabalho, mais eu ganho dinheiro. A casa 2 fala também de posses, né? Por ser uma casa de terra e fixa. Então ela fala o que eu possuo e como eu lido com aquilo que eu possuo. Com exceção de imóveis, né? Porque imóveis já é assunto da casa 4. Já a casa 3 fala bastante da comunicação, da expressão, do nosso pensamento, né? Do nosso aprendizado, né, a forma como a gente aprende as coisas. Fala também bastante de escola, né, desse ambiente mais infantil também. Então fala de irmãos, vizinhos, fala de deslocamento, então pessoas que têm, sei lá, um Mercúrio ou então um Sol na casa 3 geralmente se deslocam aí bastante durante a sua vida. Ela fala também de contato com pessoas, né, aqueles contatos mais básicos, né, mais superficiais, com colegas. Então são esses contatos com o mundo, só que não muito profundos, é uma coisa mais superficial mesmo. Já a casa 4 é uma casa de bases, né? Então é engraçado porque se você for ver pelo próprio mapa astral, né, a casa 4 fica mais embaixo no mapa, né? Então é como se ela fosse realmente a base aí de todo o mapa. Por quê? Porque ela fala das origens, do passado, né, das raízes, ela fala da ancestralidade, né, o que a gente herdou aí também da nossa família, ela fala do ambiente familiar na infância, né? Então se você quiser analisar o seu passado, né, como que foi a sua infância, é muito importante analisar a casa 4. Ela fala também de condicionamentos, né? Então aquelas coisas que a gente tem aí dentro da gente que às vezes é difícil, né, mudar, coisas que muitas vezes a gente herdou aí também do nosso passado, né, a gente herdou aí da nossa família. A casa 4 fala também da nossa casa, né, do nosso lar, do ambiente que a gente vive. Só que é claro, né, como a casa 4 é uma casa de água, ela é muito profunda, então quanto mais você vai cavucando na casa 4, mais você encontra coisas, mais você mergulha aí pra dentro de você, né, porque nós somos moldados aí pelas experiências que a gente passa na nossa infância, né, na nossa família. Então ela é uma casa realmente bastante profunda. Na verdade, todas as casas de água, né? Mas a casa 4, em relação a essas origens, passado, condicionamentos, é muito importante analisar ela também. Já a casa 5 é uma casa de alegria, né? Então ela fala de prazer, de lazer, de diversão, de sexo, de jogos. Essa é a casa das vontades, né? Dos hobbies, das coisas que a gente gosta de fazer, que a gente realmente sente prazer em fazer. A casa 5 é a casa por onde a gente exterioriza a nossa identidade, né? Por isso que ela tá tão ligada aí com a criatividade, né? Com aquilo que a gente cria. E é por isso também que ela tá ligada com os filhos, porque os filhos muitas vezes são uma forma aí de exteriorizar, né, uma parte nossa que a gente
gente exterioriza a nossa identidade. Já a casa 6 é uma casa que fala da rotina e do trabalho. Então, enquanto a casa 10 fala aí da carreira e do sucesso profissional, a casa 6 é a casa do trabalho do dia a dia, né? O que você faz no seu dia a dia? Qual que é a sua rotina de trabalho? A casa 6 é bastante conhecida por ser a casa das doenças, né? Mas por que ela é a casa das doenças? Porque ela está muito ligada também com a higiene, com a dieta e com os hábitos. E as doenças têm a ver com tudo isso também, né? Então, se por exemplo, você tem aí um hábito de comer muita gordura, talvez você tenha aí algum problema cardíaco. Se você tem o hábito de fazer bastante exercício, talvez você não tenha essa doença cardíaca. Só que você pode ter aí algum problema de articulação, então tá tudo muito ligado com os nossos hábitos e com a nossa dieta. E com a higiene é a mesma coisa. Então a casa 6 não fala dessas doenças que a gente tem, que a gente já nasceu, né? Doenças crônicas são assuntos da casa 12. Já a casa 6 é a casa que fala das doenças que vêm por meio dos nossos hábitos. Já a casa 7 fala da nossa relação com os outros, né? Essa é a base aí da casa 7. Então a casa 7 fala de parcerias, né, de casamento, mas também fala de parcerias com sócios, né, com outras pessoas. A casa 7 fala de acordos, né? Então por isso que o namoro tá na casa 5 e a casa 7 fala do casamento, né? Porque o casamento é acordo, né? Tudo que você assina tá na casa 7. E é engraçado, né? Porque a casa 7 fala de casamento, de parceiros, de sócios e também de inimigos declarados. Mas por que ela fala de inimigos declarados? Porque a casa 7 é o oposto ao seu ascendente, né? Então é o oposto de você mesmo. Então a casa 7 fala do tipo de pessoa que você atrai justamente por ser o contrário de você. Então é como se fosse uma projeção, né? A gente atrai aquilo que falta dentro da gente. Então, por exemplo, né, se a pessoa tem aí um ascendente em Capricórnio, né, que é mais sério, mais responsável, ela vai atrair uma pessoa que vai acolher ela, que vai falar mais sobre os sentimentos. Então tem esse eixo, né? Tem essa projeção, né? O que eu não tenho em mim, eu atraio no outro, para ter aí um equilíbrio, né? Para ter aí um complemento. Já a casa 8 é uma casa que fala de perdas e crises, né? Então ela fala daquilo que é difícil da gente lidar, né? Ela fala das nossas profundezas, do que tá oculto, né? Ela fala de segredos, fala de tabus, de sexualidade. Então, enquanto a casa 5 fala de sexo, a casa 8 fala de sexualidade, né? São coisas diferentes. Então, é a forma como a gente lida com a nossa sexualidade. É uma casa que fala de morte também, né? Que fala de transformação, de regeneração. Então, é uma casa aí bastante profunda, né? Que faz você se transformar através da crise, porque ela é uma casa de perdas e crises. E é interessante também, né? Porque como a casa 8 é a casa 2 da 7, né, falando aí de casas derivadas, ela fala também do dinheiro do parceiro. Já a casa 9 é uma casa que fala da busca por um significado. Então ela fala bastante de religião, de filosofia, né? Ela fala de universidade, né? Porque ela fala de um conhecimento mais profundo. Então, enquanto a casa 3 fala de um conhecimento mais básico, conhecimento mais primário aí de escola, a casa 9 fala de universidade, de pós-graduação, mestrado. É uma casa de conhecimento, né? De sabedoria. E ela fala também de viagens, né, do exterior, de tudo que está externo aí na gente, né, coisas que estão distantes da gente. Ela fala de ensino também, né, então pessoas que têm aí a casa 9 bem forte, né, com planetas aí na casa 9, podem ser bons professores também. E como a casa 9 é a casa 3 da 7, né, falando aí de novo de casas derivadas, a casa 9 fala também dos parentes do parceiro. Já a casa 10, que é o meio do céu, fala da nossa direção, né, o que a gente precisa desenvolver, qual é a nossa vocação. E é engraçado, né, porque muitas vezes o signo que a gente tem no meio do céu a gente não se identifica tanto, porque o signo do meio do céu é justamente um signo que a gente precisa desenvolver. Não necessariamente ele já tá dentro da gente, mas a gente precisa desenvolver. A casa 10 fala da carreira, né, do sucesso profissional, aonde a gente quer chegar, né, nosso norte, e fala também de status, de prestígio, né, de autoridade. Então pessoas que têm aí planetas importantes no meio do céu, né, dentro da casa 10, são pessoas que são bastante ambiciosas, né, que querem ser um modelo, né, uma autoridade. A casa 10 fala de autoridade, né, tanto da forma como a gente lida com a autoridade, né, com chefes, com pessoas mais velhas, ou então pessoas que estão acima da gente aí de alguma forma, e também fala da forma como a gente lida sendo a autoridade. Já a casa 11 é uma casa que fala do coletivo. Ela fala dos grupos que a gente pertence, né, ela fala dos nossos amigos. É uma casa que fala também bastante de ideais. Então, para pessoas que têm essa casa forte no mapa, é muito importante que os seus amigos tenham os mesmos ideais. E além de tudo isso, a casa 11 ainda fala também das nossas aspirações futuras, né, dos nossos projetos futuros. Então é uma casa realmente aí de futuro que com a ajuda dos nossos amigos consegue atingir aí também
o nosso sucesso. Já a casa 12, por onde começaram com a casa 12? A casa 12 já é um pouco mais difícil de entender, né? Porque ela fala de inconsciente. A casa 12 fala de coisas que a gente não tem acesso, né? De coisas que a gente não consegue enxergar. É como se ela realmente estivesse aí atrás da gente, né? Porque ela vem antes aí da casa 1. Então, a casa 2 tá aqui e a gente tá aqui, a gente não consegue enxergar essa casa. Por isso que ela é tão difícil de lidar. Ela fala aí do nosso inconsciente, das coisas que a gente reprime, daquilo que tá muito profundo dentro da gente, que é difícil ter esse acesso, né? Que é difícil lidar. É uma casa muito intuitiva, né? Sensitiva, é uma casa de solidão, né? De isolamento. A casa 12 tá muito ligada também com profissões que ficam nos bastidores, tá muito ligada com prisões, com hospitais, porque é uma casa que a gente precisa estar sozinho para conseguir entender. É uma casa que a gente precisa realmente fazer esse mergulho interno para conseguir entender. E uma das formas da gente ter acesso aí ao conteúdo da casa 12 é justamente pelos sonhos. Então os sonhos revelam muita coisa. A casa 12 fala também de sonhos. Então é uma casa realmente, né, mais difícil, né, mais dolorosa, mas que quanto mais você cavoca aí, né, quanto mais fundo você vai, mais consciência de si mesmo você tem também. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever, curtir e também ativar o sininho de notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!